Bom, caros amigos do Arquivo, hoje o meu convidado é jornalista, escritor e editor. E ele marcou a história do jornalismo em vários pontos, seja no escrito, na televisão e também no literário. E é uma honra tremenda falar com o Luiz Fernando Imediato, um cara que admiro e um cara que, das vezes que eu conversei com ele, sempre me tratou muito bem, sempre tratou com muita simpatia. Então, Imediato, é um prazer imenso ter você aqui para falar da sua carreira, para falar sobre livros, jornalismo, enfim, para falar dessa sua brilhante trajetória no jornalismo e, como eu disse, né, tanto no escrito, como no televisivo, como no literário, enfim, não importa, você marcou história no jornalismo. Imediato, obrigado, valeu por ter aceito o convite, é uma honra. Eu que agradeço, Fábio. Eu estou aqui à disposição de você e dos seus seguidores aí no seu canal. Ah, imagina, obrigado. Bom, a primeira coisa, vamos colocar aqui como você como garoto propaganda, vai. A geração editorial aí, tanto tempo aí no mercado, e eu queria que você falasse um pouco de como é que está a editora, os lançamentos, enfim, alguma coisa que você possa adiantar aí para o público. Vamos fazer vamos fazer essa propaganda aqui. Bom, a editora foi fundada em 1992, 2 anos depois que eu deixei o jornalismo diário, né? Eu tinha saído do Estadão, onde eu fiquei 10 anos, e fui para o SBT, onde fiquei 2 anos e meio, vamos falar disso depois. Aí abri uma empresa de comunicação em 1990, 92, fundei a editora que acabou de fazer, então, 33 anos. Né? É uma editora que começou pequena, cresceu, se tornou média, hoje diminuiu mais um pouquinho, mas está aí sobrevivendo no meio dessa crise do mercado editorial. Nós estamos com menos lançamentos mensais do que antes, mas estamos concentrados aqui em reeditar clássicos, livros de domínio público, e publicar livros que sejam importantes, que é a característica da editora, na área de jornalismo, de política, de ciências sociais. É isso que estamos fazendo, lançando livros fundamentais. Nós não entramos naquela linha de livros descartáveis que todas as editoras entraram para fazer caixa, que são aqueles livros que vendiam nos anos 70, 80, em bancas de jornais, as bancas desapareceram, são romances para jovens, adolescentes, principalmente público feminino. Né? São livros que eu chamaria de descartáveis, mas são livros. Né? Isso mostra que os brasileiros, ao contrário do que se diz, eles leem. Só não leem, infelizmente, né, livros de grande qualidade. E as livrarias também entraram em crise com a falência da Saraiva, Siciliano, Cultura, né? Então, com as livrarias hoje de rede, dos shoppings, são mais papelarias, vendem material escolar, mochila, capinha de celular, carregador, etc. E o livro fica ali. Quando você entra numa livraria dessa, quando não é uma livraria de rua, de curadoria pequena, não é? Com livros de qualidade, o que você vê nessas grandes redes são esses livros descartáveis. Por que você acha que as grandes livrarias, principalmente aquelas de shopping, vamos dizer assim, as megastores, né? Por que elas faliram? Por que elas faliram? Na verdade, Saraiva, Siciliano e Cultura faliram porque tentaram fazer o que é praticamente impossível. Tentaram concorrer nas vendas online com a Amazon, né, com as lojas online, e numa guerra de descontos, dando grandes descontos, sendo que elas tinham custos muito maiores do que uma loja online, que tem um custo mais baixo. Né? E também porque a Amazon entrou no Brasil muito agressivamente, oferecendo descontos inimagináveis apenas para formar um cadastro de pessoas de renda maior que comprariam seus outros produtos, porque a Amazon é um mercado que não vende só livros, não, ela vende principalmente outros produtos, vende tudo, desde brinquedinhos sexuais até geladeira, televisão, computador, barco, avião, vende qualquer coisa. A Amazon
É uma loja virtual que vende qualquer coisa que possa ser comprado por alguém de renda maior. Tem também hoje o Mercado Livre, que atinge um público de renda mais baixa também. Então, essas grandes redes, tipo Saraiva, Siciliano, Cultura, Finac, que fracassou no Brasil, também na Europa, investiram também muito em megas lojas em shopping, que tem aluguel caro. Então, custo alto e tentativa de concorrer com a Amazon, que tem custo mais baixo, e também tinha outros objetivos, que não eram apenas vender livros, resultou no altíssimo endividamento e na falência. Hoje a gente vê até algumas livrarias de rua, né? Uhum. Que resistem, se tornaram pontos de encontro, viraram café, até uma coisa até um pouco mais voltada a um público mais cult. Digamos assim, é aquela coisa, falaram, as livrarias grandes mataram as de rua, as livrarias grandes estão acabando, e se volta de rua. Vai ter força? Você acredita que essas livrarias de rua vão continuar tendo força? Vai. Eu mesmo frequento muito, né? Eu compro livro na Amazon, eu compro principalmente livro digital, e-book, livros que eu quero ler imediatamente, não inteiramente, é basicamente livro de não ficção, que eu quero ler um capítulo, dois, eu compro, é descartável, eu compro ali o digital, leio e tal. Mas eu frequento livrarias de rua para ter essa experiência que todo mundo que gosta de literatura tem prazer, que é visitar a livraria, tomar um café, encontrar amigos, ver o livro físico, manipular, pegar, cheirar, ler a orelha, tal. Eu frequento sabendo que vou pagar mais caro, mas eu estou pagando mais caro não é pelo livro, eu estou pagando mais caro pela experiência. Então, essas pequenas livrarias de rua, que têm um custo mais baixo e um público diferenciado, ao contrário do que se imaginava no passado, elas têm capacidade de sobrevivência. Vai depender da curadoria, da capacidade daquele livreiro de se identificar com o público do seu bairro, né, que vai ali, que vai de metrô, que vai de Uber, que vai de táxi, que vai a pé e que fica ali. Aqui em São Paulo, mesmo na Vila Madalena, tem uma livraria que chama Bibla, onde eu costumo ir pelo menos, no mínimo, uma vez por mês, às vezes duas, no sábado. Eu vou no sábado de manhã, tomo café, sento na poltrona, levo minha filha de 9 anos, que adora leitura. Minha filha de 9 anos é superdotada, então tem que ir 130, ler livro de 300 páginas. Ela fica lá, passa o dia inteiro lendo. A gente almoça na livraria, essa tem almoço, é uma livraria pequena, chama Bibla, e tem outras similares, tem a Megafauna, que tem também um restaurante no Copan, né, na Avenida Ipiranga, e outras mais, né? Então, é uma experiência, é uma livraria, café, restaurante, onde você vai, lê o livro, é bom comprar, quem não compra almoça, toma um café, toma um vinho, é outro tipo de coisa. Ninguém vai fazer isso numa livraria leitura. E você tem livrarias de shopping, que são megas livrarias, que têm uma característica também diferente daquelas que são basicamente papelarias, como é o caso da Livraria da Vila, a Livraria Travessa, né, que era uma livraria cult no Rio, cresceu, se expandiu, está em várias capitais também. Então, você tem ainda livrarias de boa qualidade, onde você encontra os livros que você quer. Mas eu tenho visto uma coisa muito estranha, que são pessoas que às vezes estão lá numa livraria Travessa, numa Martins Fontes, também outra boa livraria, na Avenida Paulista, em São Paulo, está em Santos também, pessoas que entram na livraria, olham os livros nas mesas, nas estantes, fotografam e compram na Amazon, porque a Amazon vai vender por 20%, 30%, 40% mais barato do que ali na livraria. É inacreditável isso, né? O sujeito quer ver o preço, né? Então ele vai na livraria, pesquisa o livro, olha o livro, passeia ali dentro e não compra. Fotografa e compra depois. Ou compra ali no ato mesmo, online, pela internet, pelo celular. Isso
é uma indústria massacrante, né? É um negócio assim, é Exatamente. muito louco. Porque eu vou até contar uma coisa, pessoal. Eu finalizei um livro, foram 3 anos de pesquisa, foram entrevistas, foram, enfim. É um tempo gasto imensamente dentro de uma obra, principalmente uma obra é, jornalística, vamos dizer assim, e que às vezes as pessoas falam que é muito caro, mas é uma pesquisa, é uma diagramação, é uma revisão, é um trabalho imenso ali dentro, né, imediato. E É, parece que faz, as pessoas faz, elas não entendem. fazer, fazer um livro tem uma cadeia de serviços, de trabalho, até chegar no livro impresso ou no próprio e-book, vai todo um trabalho de preparação de texto, revisão, tradução dos livros estrangeiros, diagramação, revisão de novo, o design da capa. Um livro envolve uma cadeia de produção enorme até chegar na livraria, onde você tem também que gastar com o frete, o marketing, pagar os impostos. Então, é uma atividade bastante complexa. Agora, uma pergunta, porque a gente sempre vê muitas bienais lotadas de livros, enfim, aquela Uhum, coisa toda. Muito jovens. Tem aquela literatura agora que volta-se para o TikTok, que é uma uhum. literatura jovem, que a gente vê até, a gente conversou nas livrarias muito, essa literatura, digamos assim, muito comercial, muito fantasiosa. Uhum. Isso leva as pessoas a irem para outros tipos de leitura, digamos assim, para uma literatura mais crítica, para uma literatura mais profunda, ou não? Isso daí é tudo uma conversa. É tudo uma conversa. O que acontece de fato é que a criança que nasce numa família cujos pais, ou pelo menos a mãe ou o pai, tem o hábito de leitura, na casa tem livros, ela pode desenvolver o hábito de leitura a partir daqueles livros ali. Infelizmente, a maior parte dos lares brasileiros você não acha um livro lá dentro. Então, não existem livros, existe o celular, o tablet, né? Hoje o celular é acessível para qualquer pessoa de qualquer renda, então as pessoas estão aí no TikTok, no Instagram, enfim, nas redes sociais, o que acaba sendo um problema para a criança também. Mas você tem aquelas crianças que começaram a ler livro infantil, a escola é fundamental para isso, tem que ter um professor que estimule a leitura não obrigatória, mas a leitura prazerosa na escola. Mas a família é muito importante na formação do hábito, né? Eu fui criado numa família de baixa renda em Minas Gerais. A minha mãe não lia, mas o meu pai lia muito. O meu pai lia muito e a minha mãe não lia, mas comprava livros para mim, não é? Então, eu tive também boas professoras no ensino público, na minha época, estou falando de 60 anos atrás, 65 anos atrás, eu tenho 74 anos, estou falando de quando eu tinha 9, 10, né? Então são 65 anos atrás. O ensino público tinha menos alunos do que hoje, não era massificado, mas tinha qualidade. Agora, essa história de que esses jovens que estão lendo esse tipo de livro vão um dia, como você disse, ler livros de qualidade, é uma balela, porque eles estão lendo livros que antigamente, nos anos 70, 80, eram livros em papel jornal, romances de fantasia, principalmente femininos, que eram vendidos a baixo preço nas bancas de jornais. Como os jornais e as revistas impressos acabaram e as bancas se transformaram numa espécie de armarinho, as editoras começaram a publicar esses livros num formato mais sofisticado, e esses jovens podem ler, esses adolescentes, influenciados principalmente pelo TikTok, eles podem começar a se interessar pela leitura, mas eles vão passar a vida inteira lendo esse tipo de livro. Não necessariamente eles vão passar a ler livros realmente informativos, de qualidade, etc. Então, é um nicho da indústria editorial atender esses jovens que compram livros
e do que eles veem recomendados pelas redes sociais, pelos influenciadores, etc. Né? O TikTok, dependendo do alcance do que se posta lá, pode vender 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil, 500 mil exemplares de um livro, digamos, sem qualidade literária, mas é um livro. Né? Então você tem que distinguir nesse mercado editorial brasileiro, que não é pequeno, né? Dizem que brasileiro não lê. Lê sim, né? Mais da metade da população brasileira nunca leu e nunca lerá um livro na vida. Mas, veja bem, você pega Portugal, tem 10 milhões de habitantes. Leem mais lá? Leem mais lá. Mas o Brasil tem 213 milhões de habitantes. Então, se 10% leem, são 20 e tantos milhões de pessoas. Se 5% leem livros de mais qualidade, é um Portugal inteiro. É como se Portugal inteiro estivesse lendo, e Portugal inteiro não lê, porque é um país atrasado também, uma boa parte da população lê. Então, é por isso que o Brasil está cheio de editoras estrangeiras. É um mercado para vender livros de baixa qualidade e livros de qualidade também. É um mercado grande. Claro que se tivesse mais uma educação fundamental, de base boa, de qualidade, que é necessário ter um dia, senão o Brasil nunca vai ser uma potência desenvolvida, tem que investir em educação, ciência, tecnologia, ensino integral, tudo isso, né? E isso não está sendo feito ainda, infelizmente. Não está se fazendo aqui o que se fez na Coreia, no Japão, na China, né? A China, em 30 anos, fez uma revolução na sua sociedade, com inovação, né? Hoje, em inovação tecnológica, ela superou os Estados Unidos. Então, um país que lê, né? Que lê porque 10%, 5% da população é muita gente, porque é um país populoso. Mas é o que a gente pode resumir aqui. Né? Então, você tem muita gente lendo livros de baixa qualidade e continuarão lendo, isso faz parte também. Também há muita leitura, Fábio, de livros religiosos. O livro que mais vende no Brasil é a Bíblia, e depois da Bíblia é o Pequeno Príncipe, que, aliás, eu traduzi, tem uma edição na minha editora, uma edição de luxo, que vende muito. Então, livros religiosos, livros de autoajuda. Então, quando a gente está falando de leitura no Brasil, nós estamos falando de leitura de livros religiosos, livros de autoajuda, né? Livros de livros ensinando falsamente como ganhar dinheiro, como ficar rico, e esses livros aí que hoje chamam de romantasia, é uma fusão de romance com fantasia, né? São histórias de amor num mundo de fantasia, né? Num mundo, às vezes, distópico, no futuro, ou no passado remoto, é isso, né? Então tem mercado para tudo, mas isso já é outro tema, né? Tem que ter uma reforma do sistema educacional brasileiro. Do jeito que está, não dá para o país crescer. Isso é um fato, né? É totalmente sucateado. Exatamente. Essa questão toda hoje em dia. E tem uma mudança boa agora, que é o ensino integral, mas isso não basta, né? Tem que pagar bem o professor, tem que treinar o professor, tem que estimular a leitura, tem que comprar mais livros, né? O governo tem comprado pouco livro fora dos livros didáticos, é complexa a situação. E é uma pena que a coisa não avance como deveria avançar. E uma coisa que eu vou falar para você, Imediato, que eu até fiquei espantado, quando o Veríssimo morreu, Luiz Fernando Veríssimo morreu, o Veríssimo, eu tenho 40 anos, né? Então, quando a gente tem lá os meus 10, 11, 12 anos, a gente começa a ter essa introdução desses livros. E eu conheci o Veríssimo, primeiro eu conheci o Veríssimo pelo Ed Morte, vamos dizer assim, e aí veio a Comédia da Vida Privada e etc e tal. Uma coisa que eu fiquei espantado foi que os jovens de 18, já não tão crianças, não tão adolescentes, não tinham conhecimento total da obra do Luiz Fernando Veríssimo. Então, assim, nos anos 90, que foi a minha adolescência, que eu já fui atingido pela obra dele, de outros escritores brasileiros,
a molecada de hoje não se atinge a esses clássicos da literatura. É muito triste isso, né? E olha que o Veríssimo é um autor popular, né? Não é um autor de difícil acesso. E ainda assim também a importância, o alcance literário dele caiu nos anos 2000. Você pegou o Veríssimo nos anos 90. Então, essa juventude aí que nasceu em 2000 e pouco, não chegaram no Veríssimo e o Veríssimo não chegou nelas. E isso acontece com muita gente, né? Com muita gente. Muitos autores que tiveram importância no passado, hoje perderam a importância que tem. O próprio Paulo Coelho, que é um autor popular, foi muito popular no Brasil, ainda é, mas não com o alcance que tinha antes. Mas ele está em mais de 100 países, foi traduzido, inclusive mora fora do Brasil, mas ele é mais lido fora do Brasil hoje do que no próprio Brasil. Isso que você falou é verdade, né? Paulo Coelho era um best-seller, era um vendedor, era uma máquina, e hoje em dia não se fala mais, né? No Brasil vende bem ainda, mas vende menos. Mas cada livro novo dele entrava em primeiro lugar na lista de mais vendidos. Hoje ele está na lista de mais vendidos fora do Brasil, não no Brasil. Sim. Não, é um negócio assim muito, ao mesmo tempo muito interessante de entender, ao mesmo tempo muito triste, essa questão literária, fora que o jornalismo, a questão do jornalismo impresso, a questão das revistas que estão caminhando para o fim, as pessoas cada vez mais se informam pelo WhatsApp, se informam pelo Facebook. Então também esse é um ponto, né, imediato. Eu entrei aqui você vê, sou um tarado por livro, né? Eu entrei nesse vício de literatura pelo jornalismo, pelo impresso, pelo jornal. Então isso também não tem mais essa porta, muitas vezes, de entrada, né? A entrada é o Instagram, é o TikTok, é essa informação que às vezes nem é verdadeira. Você tem essas redes que são focos de distração, né? Você entra no Instagram, você entra no Facebook, vai ver aqueles vídeos rápidos, os Tide Reels, e aí um leva o outro, outro leva o outro, outro leva o outro. Eu já entrei nisso para testar, quando eu me dei conta, eu estava meia hora vendo bobagem, porque um vai levando o outro, vai levando o outro, vai levando. Você é capturado ali, é muito difícil você escapar daquilo, por isso eu me policio muito para não ficar... Porque hoje eu leio jornais, eu leio vários jornais e revistas, eu leio pelo celular ou pelo computador. Eu não tenho mais assinatura de jornal e de revista impresso, em papel. De manhã eu já leio os jornais, no fim de semana eu leio revista. Então, eu estou ali usando o celular e de repente entra uma coisa, se eu for ver o que é, eu posso simplesmente ser desviado. Outra coisa que está acontecendo muito com as pessoas, e desde jovens elas se viciam nisso, é a leitura rápida, que você vai passando o dedo e vai mandando rápido. Então, eu conheço, tem colegas de escola da minha filha, que lê muito, eu te falei, da minha filha de 9 anos, tem colegas dela que não suportam, não conseguem nem assistir um filme no cinema ou na televisão inteiro, porque não conseguem ter foco de ficar 1h30, 2 horas parada assistindo um filme, e não conseguem ler um livro, porque acham cansativo, porque elas querem ler rápido, essa leitura e visualização na rede social, principalmente no celular, que é um terror. Quer dizer, eu não sei qual vai ser o futuro da humanidade, porque é outra velocidade visual e mental. Então, as pessoas estão cada vez mais hiperativas, mais velozes e sem foco para parar, sentar, ler. A leitura precisa de isolamento, de solidão. É um hábito solitário, né? Você tem que estar num local tranquilo, bem iluminado, silencioso, para entrar dentro daquela história ou daquele pensamento que está sendo compartilhado ali nas páginas daquele livro. Essa nova geração não tem hábito, tempo, paciência, disponibilidade para esse momento de contemplação, de introspecção. É tudo muito veloz. Então, me dá uma tristeza muito grande ver as coleguinhas e coleguinhos da minha filha estranhando que ela goste de ler.
estranhando que ela sente em algum lugar e fique 1 hora, 2, 3, lendo um livro. Ela já virou, na escola, ela tem um apelido que, do ponto de vista deles, é pejorativo. Lá vem aquela menina estranha dos livros. É incrível, né? Ela tem sorte que o que devia ser admirado é criticado. Não, e fora que ela tem sorte que o pai é dono de uma editora, né? Então o livro não vai faltar para ela. Não vai faltar. Ela é muito pragmática. Ela já disse que quando eu morrer, porque um dia eu vou morrer, ela sabe disso, ela disse que quer herdar a minha biblioteca. Esses livros são meus. Garantiu herança, né? Mas olha, é engraçado isso, que triste, a sua filha indo pelo caminho da literatura, se interessando, logo ela vai crescer, logo ela vai conhecer outros tipos de literatura, e as pessoas fazendo a menina estranha dos livros, mas enfim, né? E olha que ela estuda numa escola de altíssima qualidade, mas a questão é que a escola não faz tudo, você tem que ter a família. Sim. Então, por mais que a escola estimule o hábito de leitura, tem a biblioteca na escola, tem as sessões de literatura, de análise literária, quando a criança chega em casa, se não tem um livro naquela casa, ela diz, bom, literatura, ler, é atividade obrigatória escolar, não é fonte de prazer, não Verdade. É fonte de conhecimento. No meu caso, meus pais não liam. Meus pais não tinham o hábito da leitura de livro. Era o hábito da leitura do jornal no domingo, que era um tijolo, né? Que você jogasse em alguém e matava. E aí eu queria saber as histórias. Eu falava, pai, é a ditadura. Ah, filho, eu não... tem livro. Ah, tem livro sobre ditadura? Aí eu ia ler. Então, pai, tá a história tal da TV. Não, mas deve ter na biblioteca. Tem coisa sobre TV na biblioteca. Eu fui caminhando muito pela curiosidade, e na época não havia a internet, não havia nada disso. Era a Barça, era as enciclopédias, eram os livros na biblioteca. Então, realmente, era um prazer que eu ganhei até hoje, menos para minha esposa, que fica doida quando eu trago mais livro. Ela falou onde você vai enfiar isso, mas tudo bem. Traz umas brigas, mas tudo bem. Mas olha, agora falando da questão que a gente falou de jornalismo, de impresso, você trabalhou, você viveu, você marcou. E você viveu uma época forte do jornalismo escrito, do jornalismo, vamos colocar, impresso. Você sente falta dessa época imediato? Você sente falta de viver a redação, de viver a correria, as entrevistas, as apurações? Eu não tenho saudade da época de que eu era jornalista, nem tenho saudade das redações, porque, na verdade, eu nunca quis ser jornalista. Eu fui ser jornalista porque era a única atividade que me permitiria, eu que queria ser escritor, e realmente me transformei em escritor, não na quantidade de tempo que eu gostaria de dedicar a essa atividade, mas eu fui obrigado a buscar uma profissão que me permitisse sobreviver. Porque nos anos 70, quando eu comecei a escrever literatura, quem vivia de literatura no Brasil eram apenas Jorge Amado e Érico Veríssimo, né? E só. Então, eu tive que buscar uma profissão. Por sorte, pelo fato de eu escrever de uma maneira diferenciada, eu consegui, logo no início da minha carreira, me transformar em repórter especial. O que é um repórter especial? É o repórter que não cobre o hard news, não cobre o dia a dia. Eu fazia reportagens literárias, que era aquilo que se chamava e se chama hoje new journalism. É um jornalismo que você meio que, não é que ficciona, mas você usa técnicas literárias para contar uma história, para relatar um fato e tal. Hoje tem pouco espaço para fazer isso na Folha, no Estadão, no Globo. Você faz isso hoje basicamente na revista Piauí, nos Estados Unidos, na New Yorker, né? Então não há mais espaço na imprensa onde eu estava. No Jornal do Brasil, eu fazia reportagens tipo, embarcava, ia lá onde nascia o Rio São Francisco e saía ali de canoa, de barco, de navio a vapor. Eu ia até do Nascimento à Foz, até o Oceano Atlântico, onde
o São Francisco desaguava, e contando a história daquelas populações. Essa reportagem eu fiz em 1976, quando eu trabalhava no Jornal do Brasil, e ela ocupou 5 páginas do jornal. Você imagina hoje uma reportagem de 5 páginas num jornal como a Folha e o Estadão, ainda que seja uma página por dia. Já no Estadão, eu andei de jipe pela Transamazônica em 1978, desde o início até o fim. Foi um mês de andando de jipe por locais onde ninguém tinha passado, porque a estrada era importante em alguns trechos, mas não era inteira, e havia trechos de 700 quilômetros que não tinha uma pessoa. Então eu fiz isso tudo, eu cobri guerra na América Central, guerrilha, e sempre com esse foco de contar histórias. Contar histórias, dar a notícia, e em volta da notícia você contar a história. É como se você fosse hoje para Gaza, contar a história do que está acontecendo lá, mas todos os dias você contar a história dos personagens, aquela família que morreu, as crianças que foram despedaçadas, desmembradas, quem eram elas, como viviam, o que existe de humanidade ou de desumanidade atrás daquilo, né? Então, mas não, hoje é tudo bomba, explode, cabeças que voam, braços, e o que está por trás daquilo? Quer dizer, quem eram aquelas pessoas que morreram? Quem são as pessoas que mataram? Quem são esses soldados israelenses que estão ali, que são jovens, homens e mulheres, e que estão ali matando a mando de um governo, de um Estado que se deteriorou? Então, eu me orgulho da carreira que eu tive, mas não tenho saudades, porque, para mim, eu tive a sorte, como eu te disse, de ser repórter especial, depois virei editor, eu fui um dos criadores do Caderno 2, né? Então fiquei 2 anos e meio editando o Caderno 2, que fez uma revolução nesse jornalismo de entretenimento, de cultura. Então eu tive prazer na minha carreira, mas o que eu queria mesmo era não ter a obrigação de ir para o jornal todos os dias e de escrever no jornal. E quando eu fui para a televisão, foi quando eu ajudei a criar esse novo jornalismo na TV, porque até naquela época, 1986, quando eu fui por SBT, o maior telejornal do Brasil, que aliás era editado pelo meu primo, Alberico de Souza Cruz, eu sou Souza imediato, era um jornal apresentado por locutores, era o Sérgio Chapelin e o Cid Moreira. E Cid Moreira. Não eram jornalistas, né? Não tinha opinião, não tinha análise. E nós introduzimos no SBT o jornalismo de opinião, de apresentação, do âncora, né, que se chama âncora. E aí começou. E engraçado que isso que diziam que não ia dar certo, foi um sucesso, alavancou a audiência do SBT naquela época, deu muito lucro para a empresa do Silvio Santos, que até então os telejornais eram baixíssima qualidade, os programas eram extremamente populares, não tinha anúncio de banco, de cartão de crédito, nada disso. E então foi um sucesso comercial também. Mas o interessante é que ao longo dessas décadas que tiveram, isso já faz 30 e poucos anos, hoje você tem mais opinião no jornal do que notícia. Você abre uma Globo News, é só gente dando palpite, né? Cadê a notícia, né? Cadê a investigação? E as investigações, o jornalismo investigativo na imprensa hoje, ela é mais em base, não é de investigação do repórter que saiu fuçando e descobrindo o que precisa ser denunciado. Geralmente é em base de ações da Polícia Federal, da CGU, do Ministério Público. Então, a imprensa, na verdade, é utilizada por essas instituições para divulgar o resultado das suas operações. Então, quem investiga é a polícia, é o Ministério Público, e é a Justiça, então é a Polícia Judiciária, não é o próprio jornalista que sai investigando. E muita opinião, né? Muita opinião, muita análise, nem sempre adequadas, então mudou muito o jornalismo. Se eu tivesse ficado no jornalismo, eu confesso que eu não saberia o que fazer hoje na imprensa de hoje. Seria, para mim, no impresso, um tédio, e na televisão
uma coisa bastante pesada. E eu deixei também o jornalismo de televisão porque ele era muito envolvente. Eu saía de casa às 7 da manhã e voltava meia-noite, 1 hora, tomava um banho, dormia e já acordava e já voltava. Então, passei 2 anos e meio alucinantes. Meu casamento acabou, me separei, foi uma tragédia, na qual eu me recuperei, ainda bem, mas estava sacrificando a minha vida. Você vira um escravo. O jornalismo de revista também era assim. Você vira escravo daquela engrenagem. E como eu queria ser escritor, não me sobrava tempo para escrever nada, tanto que eu passei quase 30 anos praticamente sem escrever livros de ficção. Só agora, recentemente, que eu voltei a escrever. Espero concluir uns livros ainda antes de morrer. Não estou com pressa de morrer. Estou com 74 anos, todo mês morre algum amigo meu, até mais jovens, mas, por sorte, eu venho de uma família que tem uma genética que vive bem. Nós costumamos viver bem até uns 90 anos e ainda com mais uns 6 anos, 10, tem gente que morre com 100 anos e são defuntos bonitos, porque morrem com perfeita saúde, morrem por desgaste de material mesmo. Espero ter dado isso dos meus antepassados, aí morrer também, por favor. E fazer sucesso no velório, né? O velório do meu pai foi um sucesso. Todo mundo olhava e falava, mas ele está sorrindo. Eu falei, morreu tranquilo, morreu bem, morreu porque tinha que morrer, porque tem um tempo, mas olha só, morreu com saúde, né? Morreu por desgaste de material. Agora, já que você está nesse assunto, você como escritor e tudo mais, você tem medo da morte ou não? Não. Eu morri uma vez, né? Eu tenho saúde, nunca me operei, nunca tive uma intervenção cirúrgica, nada, está tudo em ordem. Hoje eu faço check-up de 6 em 6 meses e o meu médico garante que se não vier um câncer, uma coisa imprevista, eu vou morrer tranquilo daqui a uns 20 anos ainda. Mas eu morri uma vez que eu me descuidei, peguei uma pneumonia, uma bactéria boba de criança. Viajei para a França para o lançamento de um filme, porque eu também faço filme, viajei gripado e a bactéria foi tomando, peguei uma pneumonia que me tomou metade do pulmão, eu fui internado já com choque séptico para morrer em 24 horas e sobrevivi. Então eu vi a morte de perto e eu percebi que morrer quando não é de uma doença dolorosa que te come os tecidos, morrer é uma coisa extremamente tranquila, que você morre e o morto não sabe que morreu. Então, quem vai sofrer são os membros da família que ficaram vivos, né? Porque eu morri, perdi a consciência, fiquei na UTI, um belo dia acordei e perguntei, o que aconteceu? Ontem eu estava mal, fui para o pronto-socorro, esse ontem era 15 dias atrás. E depois eu fui ver minha mãe morrer também. A minha mãe perdeu a capacidade renal, passou 2 anos e meio, 3 anos fazendo, como é que chama lá? Fazendo a drenagem. Hemodiálise, né? Então, um dia ela chegou, reuniu a família e disse, olha, eu não quero mais, eu vou parar, eu estou satisfeita, vivi bem, minha vida foi boa, eu quero morrer. Foi um choque para nós, mas atendemos o pedido dela, ela foi para o hospital, parou de fazer hemodiálise e em 3 dias morreu sedada, tranquila. E foi logo depois que eu tinha saído do hospital, da minha quase morte, e ela, antes de morrer, me apontou o dedo e disse assim, cuidado, porque o próximo pode ser você. Ainda me assustou, mas ela morreu lá com os filhos juntos e tal. Eu também, desde 16 anos, eu deixei de ser religioso, me tornei agnóstico, depois ateu. Então, eu acredito que eu não acredito em Deus, nem em vida depois da morte, então estou consciente. Tem um filósofo e poeta romano, que era Tito Lucrécio, que sobrou dele um único livro, que se chama Natureza das Coisas. Foi o primeiro atomista, ele descobriu, sabe-se lá como, né, unicamente com observação e filosofia, que existe um átomo, que nós fazemos parte do cosmos, o cosmos é uma coisa só, sempre existiu, sempre existirá, ao contrário do que a gente imagina, porque somos finitos,
O universo não tem nem princípio nem fim, então é tudo uma coisa só. Então, se você acredita nisso, a matéria, a gente conclui que a matéria é imortal, né? Eu sou feito de carbono e água, um dia isso vai acabar, eu vou morrer, e a única coisa que tem que me permite saber que eu existo é a minha consciência, né? É o que está aqui dentro do meu cérebro. Quando a ciência descobrir como fazer um transplante de cérebro, ou como recuperar essas informações, é o que o Elon Musk está tentando fazer, aí nós seremos imortais, porque o seu corpo vai naturalmente morrer e se dissolver, mas se você transportar suas lembranças, as suas memórias para um corpo robótico, você vai continuar as memórias, não os neurônios, né, porque eles morrem também, mas se você transportar as informações, vai ser a imortalidade, né? Então você vai continuar com as suas memórias num corpo robótico. Veja só como o futuro é fascinante, né? Não sei se pegaremos essa época, mas como disse, como conversaram o Xi Jinping, o chinês e o Trump lá naquele último encontro, eles falaram lá rapidamente que, olha, então a ciência, a medicina está evoluindo de tal maneira que daqui a pouco vão poder viver 150 anos, porque as impressoras já estão fabricando órgãos. O coração você já fabrica, né? Daqui a pouco você vai numa loja e compra um fígado. Então, você vai trocando as peças do seu corpo. O que não dá para trocar, infelizmente, é o cérebro, né? Que ainda é muito estudado, mas é pouco. Mas então, isso tudo para te dizer que eu não tenho medo da morte, eu estou conformado, eu sei que acaba. Fico feliz de saber que eu não vou saber que terei morrido, né? Lamento pelos que ficaram e que vão ficar ali, uns dizendo ainda bem que ele se foi, e outros lamentando, mas é assim a vida, né? A vida é isso, né, Virgílio? E acho que sofre menos quem tem essa noção de que o corpo é finito, a matéria é finita, e as informações, o que estão aqui nesse HD, se dissolve, se perde. Mas também são felizes os ignorantes, aqueles que são ignorantes, não pejorativamente, mas no sentido de que ignoram, né? Então, as pessoas simples, aquelas que acreditam em Deus, em vida após a morte, isso tudo, elas vivem com certa felicidade porque elas têm medo da morte, mas têm o consolo de acreditar que um dia ressuscitarão ou estarão num céu se tiveram uma vida boa, né? E tem aqueles que acreditam em vida após a morte, mas são maus, né? Então não sei como é que eles convivem com a possibilidade de ir para o tal inferno, ou para o purgatório, onde vão purgar os seus pecados, como Netanyahu, né? Esse certamente irá para o inferno se existisse inferno. Esse daí já tem um espaço cativo. Espaço cativo. Mas vamos lá, você pode me interromper a hora que você quiser, porque você não, viu imagina. Que eu falo sem parar. Eu tenho 2 assuntos ainda para tratar. Você falou do SBT, você falou do Silvio, e a entrevista, acho que você já falou muito disso, mas assim, é uma entrevista que você fez com o Silvio que mudou a história do jornalismo, porque dali você vai para o SBT, se cria ali o TJ Brasil, que é um marco, né? Até hoje ele é lembrado, é um telejornal lembrado pela opinião do Boris, pela linha editorial, é um clássico. Como é que foi? Se você puder resumir ou contar alguma coisa pitoresca. É super simples isso. Estava eu no Caderno 2 e eu escrevia crônica do Estadão, e eu escrevia crônicas todo domingo. Uma das minhas boas leitoras era a Hebe Camargo, que tinha um programa, era muito famosa naquela época, e ela gostava das minhas crônicas. O marido dela, inclusive, morria de ciúme dela, achava que ela tínhamos um caso. Muito bem. Um belo dia eu pensei, gente, eu podia fazer uma entrevista com o Silvio Santos, que nunca tinha dado uma entrevista. Todo domingo a gente tinha uma página dupla em que a gente dava uma grande entrevista de perguntas e respostas. E o Silvio não odiava jornalismo e odiava jornalistas. E ele tinha razão, porque ele era procurado só por jornalista picareta dessa área de entretenimento, que inclusive queriam cobrar dele para entrevistá-lo, e só sobre coisas que
quem é que você está namorando? É verdade que você usa peruca? E, blá, blá, blá. E aí não. E aí um dia falando com a Hebe, eu falei, Hebe, você não quer recomendar para o Silvio, para ele me atender lá, que eu sou jornalista sério, etc. E um belo dia, estou eu lá na redação, o Silvio me ligou às 4 horas da tarde de uma sexta-feira. Falou, Luiz Fernando Imediato, aqui é o Silvio Santos. Falei, opa, primeiro atendeu a minha secretária, ó, tem um maluco aqui na linha falando que é o Silvio Santos. Eu falei, não, deve ser ele mesmo, que eu estou esperando uma ligação dele. Aí ele diz, olha, eu janto com as minhas filhas às 7 horas, são 4 horas. Vem aqui agora, eu te dou 2 horas de entrevista. Eu saí correndo, né, deixei meu subeditor lá fazendo o jornal e fui com o gravador, com o fotógrafo. Cheguei lá, começamos a gravar, ele falava sem parar. Quando isso começou às 5 horas, quando deu 7 horas, eu falei, bom, acabou. Ele disse, olha, eu estou gostando, vamos jantar? Aí fui, sentei lá com ele, a Iris, 2 ou 3 filhas, não me lembro quem, eram crianças, essas hoje que dirigem a TV. Jantamos, continuamos a conversa com o gravador ligado no jantar, voltamos para a sala, terminamos a 1 hora da manhã. De repente, as fitas cassete, né, que a gente usava naquela época, as fitas acabaram, e eu falei, Silvio, acabaram as fitas. Não, mas eu tenho muita coisa para falar ainda. Ele se animou, né? Chamou a Iris, a mulher dele, falou, tem fita aí? E ela falou, tem aqui umas de música sertaneja, pode gravar por cima. Pegamos as fitas, gravamos. Deu aquela entrevista gigantesca, né? Então, publicamos 3 páginas, foi a primeira vez que ele se abriu, contou a história dele. E a entrevista ficou tão boa e fiel ao que ele disse, eu próprio fiz a condensação, que eu me surpreendi que no domingo ele fazia o programa ao vivo, no domingo ele aparece no programa com o jornal, o Estadão impresso na mão e falando, minhas amigas, quero contar para vocês uma história maravilhosa. Um jornalista sério me procurou, aí falou meu nome e tal, leu trechos da matéria, ficou ali todo feliz, me mandou um presente, um relógio dourado chinês, na época em que a China só fabricava porcaria, me mandou aquele relógio, que eu nem sei o que eu fiz com a porcaria daquele relógio, e assim foi. Então, isso foi em 1986. Nos 2 anos seguintes, sempre que ele tinha um problema, ele me ligava, falava, Imediato, preciso da sua ajuda. Eu falei, o que você quer, Silvio? O principal caso, né? O Gugu, ele estava com um calo nas cordas vocais e com risco de não poder mais apresentar o programa dele, e o Gugu tinha pedido demissão para ir para a TV Globo. Vem aqui em casa que eu vou ter uma reunião com o Gugu e o advogado dele, eu vou fazer um apelo para ele não sair, vou oferecer a ele mundos e fundos. Eu falei, então está resolvido, o que eu posso fazer? Não, venha, porque ele precisa ter uma pessoa mais jovem para dar força, dizer a ele que é isso que tem que ser feito. E eu fui, tem uma foto, eu, Silvio, Gugu, a Iris, o advogado do Gugu. Então eu ajudei o Silvio a trazer o Gugu de volta. E aí ia, depois ele pensou em entrar na política, ia lá, pedia conselho, eu dizia, não entre nisso, que só vai te dar dor de cabeça. De repente, ele foi convencido pelo marketing dele de que tinha que mudar o jornalismo, porque ele não tinha arrecadação, porque não tinha, era o programa O Povo na TV, eram programas muito populares que só tinha propaganda de cachaça, sabão, esse tipo de coisa, né? E precisava ter credibilidade, o jornalismo dele não tinha credibilidade. E o Washington Oliveto, que da época era da W Brasil, já morreu, o Washington, coitado, virou amigo meu também, convenceu o Silvio de que ele tinha que investir em jornalismo. E aí a diretoria lá apresentou para o Silvio várias opções de jornalista de televisão para ele contratar. E aí a história que ele me contou depois é o seguinte, ó, eu falei para o meu povo aqui que eu só faço telejornalismo, só faço jornalismo de qualidade aqui, se trouxer o Imediato. E aí a diretoria, mas o Imediato é de jornal, ele não entende nada de televisão, eu só faço se for Imediato. Lá fui eu, foi uma dificuldade achar gente para contratar, para Só uma pergunta, Imediato, só uma pergunta, desculpa interromper. Você sofreu preconceito por deixar o Estadão, Caderno 2, ir para a TVS, para o canal do Bozo? Isso. Sofreu?
sofri preconceito pela própria equipe dele, a diretoria da TV e o pessoal do jornalismo dizia, mas esse imediato é de jornalismo impresso, ele não sabe fazer TV, o que ele vem fazer aqui? Mas eu contratei os melhores profissionais do mercado, nós trouxemos do Canadá o Ademar Altieri, que fazia lá, trabalhava numa TV pública. Foi uma dificuldade contratar jornalista de TV de qualidade, porque ninguém acreditava no projeto. Aí eu mostrava meu contrato. O Silva assinou um contrato. A história do contrato é muito interessante, porque quando eu aceitei ir, eu e o Marcos Wilson, né, que também era do Estadão, nós dissemos ao Silvio que a única maneira era ele definir um orçamento para nós administrarmos e o compromisso de nem ele, principalmente ele, mas ninguém da diretoria interferir no nosso jornalismo. Ele aceitou. Ele aceitou. Ele aceitou, ele inclusive escreveu essas cláusulas que a gente estava falando lá para ele, num papel, praticamente um papel de pão, escreveu, mandou para o advogado dele, o advogado nos chamou e perguntou: o que é isso aqui que o Silvio escreveu? Eu falei, são as nossas exigências, o senhor só tem agora que colocar de maneira jurídica, e isso que está aí, é essa a ideia, jornalismo independente sem o dono da palpite. Mas isso é um absurdo. Eu falei, mas ele concordou e é a única coisa que podemos fazer para vir para cá. E fomos. Como que contratamos o Boris? Ninguém quis ir. Chamamos todos os principais jornalistas brasileiros, ninguém acreditou no projeto. E o Boris tinha sido editor da Folha e ele estava editando o painel da Folha. Foi quando o Otavinho assumiu e rejuvenesceu a redação só com pessoas muito jovens, vindas da universidade, alguns nem eram jornalistas no sentido pleno, e o Boris, que na época tinha 56 anos, foi considerado velho, superado, e virou, de editor-chefe, virou editor da coluna Painel. Nós convidamos o Boris, ele ficou surpreso e aceitou. Aceitou com salário altíssimo, não é? Aí ele foi treinado. O Albino Castro, que veio da Telemonte Carlo, ele estava na Telemonte Carlo, nós tivemos duas pessoas fundamentais para implantar esse novo jornalismo. O Albino Castro, que era jornalista de TV, que estava na Telemonte Carlo, que era a Globo na Europa, e o Ademar Altieri, que veio da PBS, que é uma TV pública canadense. E assim foi. A redação era muito ruim, mas tinha uma pessoa de qualidade. Tinha uma menina lá de 20 e poucos anos, Nelly Naomi, que editava sozinha o Jornal da Noite, com poucos recursos. Eu chamei a Nelly na minha sala e falei, olha, você viu que a gente está demitindo a maior parte da equipe porque eles não têm capacidade. Estão falando aí que eu não entendo nada de jornalismo, eu já observei muito e já vi que você é extremamente capaz. Então é o seguinte, você tem 3 meses para me ensinar o que você faz. Se eu não conseguir aprender, você está perdida, porque você vai entrar na lista. Ela arregalou um olho, ficou assustada. Eu falei, não, se você confia no seu taco, é o seguinte, eu aprendo fácil. E, de fato, ela me ensinou tudo. Eu fui para a ilha de edição, li bastante a respeito, tive o Albino, tive o Ademar, e assim seguimos. E foi um sucesso. Tivemos que trocar todas as câmeras, eram câmeras Sharp, velhas, que davam uma imagem verde. Fizemos um acordo com uma empresa japonesa, esqueci o nome aqui, que estavam lançando, na época, uma câmera digital pequenininha, era menor, pequena, não pequena como é hoje, mas antigamente, naquela época, as câmeras eram gigantescas, né? Você tinha que carregar no ombro uma câmera de 30 quilos e iluminação, etc. Aí a gente fizemos um acordo com essa empresa japonesa, me escapou aqui a marca, será que era Sony? Não sei, mas a gente foi cobaia, nós fomos cobaia no mundo inteiro da experiência de fazer telejornalismo ágil com essas câmeras, nós ganhamos essas câmeras, não tivemos nem que comprar, nós fizemos documentários, o Cabrini,
era nosso repórter, foi para Nova York fazer um documentário com o Mike Tyson, tudo nessa câmera, gravava nessas câmeras em fitas Super VHS, e depois copiava em fita, né, em fita grande, então deu tudo muito certo, nós tivemos muita sorte. E tivemos também a independência. Então fomos... o Silvio cumpriu rigorosamente, tanto que quando ele foi candidato a presidente da República, e eu participei ao vivo daqueles debates do segundo turno do Lula e Collor. Eu sei que no primeiro debate, por causa das perguntas que eu fiz, que foram bastante agressivas, tanto para o Collor quanto para o Lula, a equipe do Collor foi lá no Silvio pedir a minha cabeça. O Silvio me chamou daquele jeito dele e falou: olha, o pessoal da campanha do Collor veio aqui pedir para você ser afastado, para você não ir no segundo debate final, que vai ser lá no Rio, em rede nacional. E eu falei: mas tudo bem, mas e aí? Como é que vai ser? Aí eu falei para eles que nós temos um contrato, que se eu me meter no jornalismo, eu tenho que pagar uma multa de $2 milhões, ou 5, não sei. Aí eu pedi para eles me dar o dinheiro para te pagar. Aí eu falei: e eles vão dar? Ele falou: não, claro que não. Eu falei: que pena, né? Porque eu ia sair daqui rico, né? Aí nós dois morremos de dar risada daquilo e assim seguimos. Eu fui no segundo debate do mesmo jeito. E você fez uma pergunta, você até utiliza um jornal, Folha, virou um né? clássico, do Collor, né? Isso, foi isso. Da banana ali, e ele ficou... Eu dizia: não, isso isso não é um gesto obsceno, isso é um gesto de vitória e tal. Eu falei: mas tem aqui uma foto, o senhor se reconhece nessa foto? E estava fora da regra, inclusive. Meu primo Alberico ficou puto, ele falou: pô, Mediato, você não podia mostrar jornal. Eu falei: mas não tinha outro jeito. Não tinha outro jeito, eu tinha que provar que tinha, sabe? Mas o fato é que o Collor ganhou a eleição e assim ficou, né? Essa é a história falar lá no SBT, né? Então nós fizemos 2 anos. Depois eu saí, né? Eu saí porque eu não queria mais viver aquela vida. O jornalismo continuou com o Boris lá muitos anos ainda. Depois ele foi para a TV Record. Fizeram também um programa chamado Aqui e Agora, de jornalismo popular, que marcou época, né? Na época, se eu estivesse lá, eu não ia querer me meter naquilo, mas tinha quem fizesse, e foi um sucesso também, né? Agora, um fato importante que a gente sempre cita aqui, todo mundo fala muito, é a questão da independência que vocês tiveram, principalmente na época do Silvio candidato. Como é que foi para você saber que você tinha um telejornal, o dono da emissora era candidato a presidente daquele jeito torto como foi, né? Honrar o contrato. Ele próprio nos chamou lá e ele próprio tomou a iniciativa. Vou ser candidato, sei que vocês não gostaram, a direção da TV não gostou, vocês me tratem como qualquer outro candidato. E assim fizemos, nós tratamos ele como qualquer outro candidato. E era nossa obrigação divulgar tudo, né? Então, não teve muita dificuldade, porque bastava dizer o que ele estava fazendo. E durou pouco, né? Porque logo a candidatura dele caiu. Então, enquanto durou, nós cobrimos como qualquer outro, e ainda com aquela coisa, um espetáculo, né? Isso é popular, né? Então nós demos até, eu acho que chegamos até a dar naturalmente mais espaço para ele do que para outros, porque era mais divertido, era mais televisivo, então não tivemos nenhum problema com isso. Agora, agora uma coisa que eu não sabia antes da gente caminhar aqui para o fim, é essa questão que eu só tenho mais uma pergunta, mas essa questão de você ali participar do Gugu, voltar pro SBT, nunca foi mencionado, eu particularmente não sabia. Não, eu acho que é a primeira vez que eu estou falando isso, viu? Que eu ajudei a manter o Gugu lá, é a primeira vez que eu estou falando isso. E só para uma forma simples, como é que foi isso? Como é que você se sentiu ali, Silvio Santos com Gugu? Como é que foi para você essa experiência? Olha, eu, na verdade, achei muito esquisito, né? Até disse a ele: mas não vai adiantar nada, o Silvio. O Gugu, ele quer dinheiro e ele quer aquilo que nós, no jornalismo, que ainda não era lá, tanto
queremos. Ele quer independência para fazer o programa dele. Ele quer deixar de ser empregado, ter o horário na TV, que a Globo não vai dar para ele. Então, o que você está oferecendo? Está oferecendo para ele ter o horário dele, para comercializar o horário dele, para ficar rico, não ter só o salário bom, mas ter a participação na publicidade, isso nunca ele vai ter na Globo, e a possibilidade de vir a ser o seu sucessor se você não recuperar a voz. Para azar do Gugu, o Silvio recuperou a voz, né? Então ele não foi o sucessor do Silvio. Mas foi muito bom para o Gugu também, né? Então eu fui lá mais para dar força. Eu não achava que era necessário, mas eu fui. Estava lá o Gugu, estava o advogado, e o Silvio é muito sedutor, né? E o Silvio, com aquele pavor de perder a voz e de ficar sem um apresentador da qualidade dele, ele gostava do Gugu, ele deu para o Gugu tudo que o Gugu pediu. Quer dizer, o Gugu ficou milionário a partir daquele dia em que ele recuperou. Eu devia ter cobrado honorários pela minha consultoria, né? Mas não. E tanto que nem ganhei intimidade com o Gugu, foi a única vez que eu vi o Gugu ao vivo e nunca mais. Só tem uma foto que registra isso. Na foto está a Iris, está o Silvio, eu, o Gugu, o advogado do Gugu, que era irmão do Beto Carreiro, e uma jornalista da Veja, que eu levei para testemunhar. Essa jornalista da Veja, cujo nome eu esqueci, era uma loura, eu não sei o que foi feito dela, ela é testemunha da nossa conversa, porque ela assistiu também. Olha só que interessante. Não, realmente você foi uma testemunha ocular e você, querendo ou não, participou da virada do SBT. Você participou muito dessa virada, dessa virada de chave do sistema brasileiro de televisão. Isso é histórico. É histórico, é verdade. E só uma dúvida, você tem esses tapes ainda da entrevista do Silvio, os cassetes, ou não? Ou se perderam? Cassetes, não, eu tenho a transcrição. Os cassetes. Tenho sim, eu tenho aqui em casa os cassetes. Inclusive, eu encontrei a filha do Silvio aí, num evento aí, e ela me perguntou se eu tinha, e eu falei que tinha e ia mandar para ela. Eu preciso achar aqui nos meus guardados. Eu tenho as fitas cassete. Isso seria bacana a gente ouvir isso um dia. Tem a voz dele, né? E quando o Silvio morreu, o Estadão, que tinha dado lá na minha época, no Caderno 2, a transcrição resumida de 3 páginas da entrevista, reproduziu a entrevista ampliada com base nas transcrições que eles têm lá no arquivo, e eu tenho cópia também. Né? Eu tenho essas fitas, eu preciso achar, mas não sei que utilidade teria essas fitas, né? Está lá a entrevista dele com a voz dele. Não, mas tem utilidade sim, pode ter certeza que tem. Para finalizar, a última pergunta, soltaram Roda Viva, que é maravilhoso, em que você participa e o entrevistado é o Zé Celso Martinez. Isso me deu uma dor de cabeça que você não imagina, cara. Eu era amigo do Zé Celso. É um embate maravilhoso, sério, maravilhoso, porque você fala, ele fala, e é uma coisa que... Aí eu queria saber de você, porque a conversa se gira em torno de que o Zé Celso não fazia as peças, havia um dinheiro ali público na época, e ele falava que ele precisava de tempo, enfim. E eu noto que você na entrevista fala da genialidade dele, fala, pô, a gente quer ver suas peças, a gente quer ver você. Pô, trabalha, né, cara? Então, o que é a sua opinião nesse ponto? O que mudou, se manteve? Como é que você vê? E o Zé Celso nem está mais entre nós, mas como é que você viu depois dessa questão toda, desse falatório, que ele até cita que você estava amando do Silvio Santos, enfim, aquela coisa toda, ele deixa isso... Como é que foi e como é que ficou para você isso? É porque ele tinha, como sempre teve ao longo da vida inteira, aquele conflito com o Silvio Santos em torno daquele espaço do Teatro Oficina. Mas o Silvio não tinha nada a ver com isso, e eu não estava ali amando do Silvio. Eu, inclusive, não era ainda do SBT nessa época, eu era do Estadão. E, por sorte, naquela época não tinha rede social, senão eu teria sido cancelado. Essa entrevista foi recuperada recentemente, esse trecho aí bombou na internet, e um monte de gente veio me xingar. Que jornalista é esse? Que velhinho é esse?
porque depois viram um vídeo meu do jeito que eu estou hoje, né? Naquela época eu tinha 30 e poucos anos, mas que cara absurdo, ele não sabe quem é o Zé Celso, que ignorante. Eu fui alvo de vários ataques, então eu quase fui cancelado, Fábio, 30 e quase 40 anos depois, quase fui cancelado por algo que a gente tinha feito naquele embate. E o engraçado é que a gente debateu ali, o Zé Celso me acusou de estar amando do Silvio Santos, e eu ria, né? Eu ria, falava, Zé Celso, mas não é isso, vamos voltar para o que interessa, que o Silvio Santos não tem nada a ver com isso. E depois daquele debate, que aparentemente foi um conflito, nós fomos simplesmente jantar, nós todos morrendo de rir do que a gente tinha feito. Então, nós fomos jantar, aí o Zé Celso falava, pô, você pegou pesado. Eu falei, é a vida, né? Eu estou aqui para fazer pergunta, você está para responder. Você se dispôs a vir para lá da Viva, eu fiz o meu papel. Essa parte dos bastidores ninguém sabe, porque para nós era tudo uma pândega, né? Você discutia ali as ideias e a vida continuava, né? Então, mas na reprodução que viralizou desse debate entre eu e o Zé Celso, as pessoas se posicionam, né? E basicamente tomavam o lado do Zé Celso e me xingavam. Assim, esse cara é um ignorante, ele não sabe a história do Teatro Oficina. Que imbecil! Quem é esse aí? Não, e como também muitos dos comentadores eram ignorantes, no sentido de ignorar quem eram aquelas pessoas, sabiam quem era o Zé Celso, não sabia quem estava perguntando. Assim, quem é esse anônimo aí que está agredindo o Zé Celso? Era eu. E o mais interessante é que você demonstra que você gostava do claro. do Zé Celso. Você em nenhum momento não. Você mostrava ali que você gostava, porque o Zé Celso era uma figura daquele jeito. Claro, ele era uma coisa. Desde o Rei da Vela, o Rei da Vela e outros, uma figura importante. Mas não é uma pessoa que está acima de qualquer crítica, né? Então eu critiquei, falei, mas rapaz, pega esse dinheiro e faça alguma coisa para nós, para o público. E é uma figura que faz falta, né, Imediato? Faz falta, né? Faz sim, é verdade. Mas olha, bom, eu acho que a gente já atingiu aqui 1h07, já tomei muito seu tempo, e isso demonstra o quanto a sua história no jornalismo, no editorial, enfim, de forma geral, o quanto você é importante, o quanto você revolucionou a forma, o Caderno 2, o jornalismo no SBT, e você com a sua editora. Então, por onde você passou, por onde você passa, você deixa a sua marca. Então, você é uma pessoa importante e essencial nos dias de hoje. Então, eu te agradeço muito pelo seu trabalho, e você sabe o quanto o seu trabalho impacta milhares de pessoas de forma profissional e pessoal. E isso não tem preço, porque indiretamente ou diretamente você me impactou, seja com os livros que você publicou ou com o jornalismo que você criou, que eu assisti e aprendi a amar o jornalismo. Então, te agradecer pelo seu trabalho e principalmente por você ter cedido o seu tempo aí no meio da correria para falar comigo. Obrigado, Imediato. Foi um prazer imenso ouvir. Fábio, eu que agradeço. Vou ler o livro que você me enviou, vou comentar com você. E muito obrigado por ter aberto esse espaço aqui para mim também, viu? Imagina. E eu queria primeiro também, antes de tudo, agradecer o pessoal que assistiu a gente, que acompanha a gente até agora. Muito obrigado. Continue aqui no arquivo e a gente vai continuando aqui com nossas entrevistas, nossos bate-papos. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau.